Fala pessoal, Rinaldo aqui mais uma vez, e hoje a gente vai começar a falar sobre multithread, né? Na verdade a gente já começou no vídeo passado, se você não viu ainda, assiste a apresentação que ela é importante. E aqui agora a gente vai começar a ver de fato a parte de código de threads e de runnable. Thread é uma classe, runnable é uma interface, e a gente vai conhecer um pouco cada uma delas aqui, e como que trabalha com elas no Java, como criar uma nova thread, coisas nesse sentido. Eu sei que isso pode parecer um pouco básico para quem já conhece, né, threads, quem já fez isso alguma vez, às vezes até na faculdade a gente já brinca um pouco com isso, mas eu peço para que você assista mesmo assim, mesmo se você já conhece tudo aqui, nem que você tenha que acelerar um pouquinho o vídeo, tá? Mas pelo menos para você passar por esse conteúdo, porque pode ser que eu fale alguma coisinha que você ainda não tenha visto, e aí que, né, em algum dos vídeos lá da frente isso vai quebrar seu raciocínio, vai ficar faltando alguma coisa. Então assiste, tá? Mesmo que seja aí, que nem eu falei, para ver um pouquinho mais rápido, porque pode ser importante, né? Pode ter alguma coisa aqui que você ainda não viu. Bom, então sem mais delongas, vamos agora para o conteúdo de verdade. A primeira coisa que eu queria que a gente soubesse é como que eu entendo qual que é a thread onde eu estou executando nesse momento, tá? Então, no Java ele tem um método que você pode chamar, que é esse thread.parentThread, que você consegue saber qual é a thread onde você está executando. Você pode armazenar isso daqui em uma variável, né? Você tem uma instância aqui de thread, e aí você consegue também pegar o nome dessa thread. E durante o vídeo eu vou toda hora aqui estar mostrando o nome de thread, apesar de você poder mudar o nome da thread, nem sempre é a mesma coisa e tal, mas só para a gente se guiar, tá? Para a gente conseguir entender qual é a thread que está executando o quê. Eu várias vezes aqui vou falar um pouquinho do nome da thread só para a gente saber onde a gente está. Então, assim, aqui eu consigo aí pegar a thread atual, a thread onde o meu código, o meu método main aqui está sendo executado. Eu armazenei ela numa variável chamada t, e aqui eu peguei o nome dessa thread e estou imprimindo aqui no console. Vamos ver se eu executar esse código, o que sai aqui? Aqui. Esse é o nome da thread principal do Java. A thread principal do Java também tem o nome main, né, igual o nome do método main. Então essa é a thread principal, e a execução do nosso programa, seja ele lá qual for, ele sempre começa na thread main, né? Então a primeira thread que vai executar o seu programa é a main. E aí conforme a gente for criando outras threads, aí a gente vai começar a ver aqui algumas threads que levam nomes diferentes, tá? Ele vai começar a contar a quantidade de threads e coisas nesse sentido. Então assim, é importante você já começar sabendo como que você vê qual é a thread onde seu programa está rodando naquele momento, né? Então aqui você consegue ver claramente que a gente está na thread main. Bom, então agora que você já sabe ver qual é a thread onde você está, vamos ver como que a gente cria uma nova thread, né? Aqui eu só estou vendo qual que é a thread principal, onde o código está executando, né? Então aqui é thread atual. E a gente pode criar também uma nova thread, né? Como que eu crio uma nova thread? Bom, no Java isso é razoavelmente simples, tá? Você tem uma classe chamada thread, você pode dar um new thread, armazenar isso daqui em uma variável, que a gente vai chamar de t1, e assim, você ainda não criou uma thread, né, em si, você ainda não criou uma nova linha de execução, o seu programa não foi executar em outro lugar só de você fazer isso daqui, tá? Mas você já criou um novo objeto que representa uma nova thread. E aí você pode começar a usar ele, né? Então como é que a gente poderia usar? Primeira coisa que eu vou passar para ele como argumento é uma instância de um objeto chamado, de uma interface chamada runnable, que eu implementei aqui em outra classe. Tem aqui o meu runnable, ele implementa a interface runnable. Vamos abrir aqui a interface runnable, vocês vão ver que olha, é só uma interface que tem um único método. Então é uma interface que tem o método run, tá? Nada demais. Essa interface aqui está aqui com o método run, essa classe está com o método run implementado, mas não tem nada dentro dele ainda. Então vamos colocar aqui para ele imprimir um Olá Mundo aqui. Bom, a partir de agora, a gente vai usar uma instância daquele meu runnable junto com essa thread aqui. Ó. Eu vou passar para ela um novo meu runnable. Então eu estou passando uma implementação de runnable para essa thread que eu acabei de criar, e eu vou de fato mandar ela executar agora, né? Vou chamar aqui o ponto run dessa thread. O que vai acontecer no final das contas? Eu vou chamar o método run dessa thread, T1,
que eu criei agora, e ela vai chamar o método run do runnable, que está aqui, né? Então a gente vai ver esse Olá Mundo sendo impresso ali no console. Se eu der o play aqui, tá aqui, ó, Olá Mundo. Então essa é a forma mais simples no Java de você criar uma nova thread. Agora vamos fazer só uma coisinha aqui. Vamos voltar no meu runnable e, ao invés de Olá Mundo, vamos imprimir a thread atual, onde esse código aqui, onde esse método está sendo executado, usando aquilo que eu mostrei no exemplo anterior. Vamos separar em outra variável aqui, só para ficar um pouquinho mais fácil. Bom, aqui eu estou pegando a thread onde isso aqui está sendo executado, onde esse código está sendo executado, né, esse método. Estou pegando o nome dessa thread e imprimindo. Bom, vamos ver agora o que vai sair aqui, ao invés de main e Olá Mundo. Main e main. Ou seja, desse jeito que está aqui, eu não criei uma nova thread, coisa nenhuma, né? Eu criei um novo objeto que representa uma thread e mandei executar ele, e quando ele executou, ele foi lá no meu runnable e executou na mesma thread. Então, em tempo de execução, né, na lógica do programa, isso tudo aqui ainda está rodando na mesma linha de execução, na mesma thread. Como que eu faço então para de fato conseguir criar uma thread nova? Bom, aí é que entra o método start. Quando eu chamo o método start, esse comportamento aqui ele vai ser um pouquinho diferente daquilo que a gente já está acostumado a ver na JVM, de como as coisas funcionam e como as chamadas funcionam. Quando eu chamo o método start, eu estou instruindo a minha JVM, ao Java, para que ele chame o método run dessa thread quando ele puder, né? Assim que possível. Então, nesse momento aqui, eu estou falando que eu quero iniciar essa thread, mas a JVM que vai de fato iniciar quando ela puder, quando for o melhor momento, né? A gente não tem como garantir exatamente em que momento que ela vai começar. Então você já vê que a coisa aqui começa a ficar um pouquinho diferente do usual, exatamente por conta disso. Eu estou chamando start, mas isso aqui não foi um comando que é garantia de que ele vai ser executado naquele milissegundo. Eu estou falando para a JVM, olha, começa a executar essa thread quando, né, assim que possível, digamos assim. E agora, se eu mandar executar esse código, agora sim, ó, agora eu tenho essa thread aqui, que é a thread principal, aparecendo aqui como main, e eu tenho a thread que está executando o que está aqui dentro do meu runnable como a thread 0. Ela é a 0 porque ela é a primeira thread que a gente criou na mão aqui, e aí ele vai ficar contando 0, 1, 2, 3, e aí por diante. Então a diferença entre o start e o run é exatamente essa. Quando eu chamo o run, eu estou só apenas executando na mesma thread. E quando eu chamo o start, aí sim, eu estou executando em uma nova thread. Essa é a grande diferença entre o run e o start. Vou deixar comentado aqui, para a gente não ter as duas chamadas, né? Então, a chamada start é a que mais importa para a gente nesse momento, porque é a chamada onde a gente vai conseguir criar uma nova thread. Bom, então só para fechar esse tópico aqui, o que aconteceu quando eu chamei o ponto start? O meu código que está aqui dentro do método run, essas duas linhas de código aqui, a criação da variável name, pegando o nome da thread atual, que é a thread que está executando essas duas linhas, e imprimir essa variável, isso daqui foi executado em outra thread. Eu criei um objeto que representa uma thread, né? Foi isso que eu fiz aqui. Quando eu fiz isso aqui, ó, eu criei um objeto, chamei de T1, que representa uma nova thread. E aí depois eu cheguei para a JVM e falei, JVM, inicia a execução dessa thread para mim. E aí ela foi e chamou o método run dessa thread em outra thread, né? Ela criou uma nova linha de execução, ela criou uma nova thread no sistema e foi lá executar essa thread que eu criei lá nessa nova linha de execução. Então, nesse momento, a gente ficou com duas threads sendo executadas em paralelo. A thread main é onde foi feito tudo isso daqui, ó, todas essas linhas de código foram executadas na thread main. A partir da main, eu criei uma nova thread, que é a thread 0,
que executou aquele systemout, que executou esse systemout aqui. Então você tem que pensar nesse momento que tem duas linhas de execução paralelas, né, sendo executadas aí. Você tem que conseguir enxergar isso na sua cabeça como duas linhas de execução. A primeira é onde está todo esse código aqui, e a segunda foi criada no momento que eu chamei esse start, ele começou a executar essa segunda linha de execução. Tá? Então são duas linhas de execução separadas. Por que isso é importante? Porque a gente vai começar a mexer com essas coisas de, por exemplo, fazer essa daqui esperar e aí colocar essa daqui para executar primeiro, colocar várias linhas de execução em paralelo. Então é importante você ter isso na sua mente, que são duas coisas separadas, beleza? Vamos só formatar esse código aqui para ele ficar um pouquinho mais para a esquerda. Pronto. Bom, uma outra coisa que a gente consegue fazer também é representar um runnable como uma função lambda. Se você ainda não conhece função lambda, o meu primeiro vídeo do canal foi falando, explicando sobre funções lambda, é o vídeo mais visto aqui do canal. Então, se você não conhece, dá uma olhada lá, porque assim, eu não vou explicar tudo novamente aqui, mas também não vai ficar tão difícil de você entender não. A gente pode, por exemplo, criar uma nova thread aqui. E ao invés de eu passar uma implementação aqui de uma classe, né, um new, meu runnable e tal, eu posso só passar aqui como lambda o que eu quero fazer. Então, posso colocar aqui um inscreva-se no canal. E a partir desse momento, eu passei aqui como uma função lambda, né, para dentro da thread. O que ela vai fazer? Se eu chamar aqui o t2.start também e mandar executar, vocês vão ver que aparece aqui, ó, o inscreva-se no canal, né? Então aqui eu estou passando um runnable também, tá, para a thread, é só uma forma de eu representar ele como uma função lambda. Como eu vou usar isso daqui em alguns momentos, é normal vocês verem esse tipo de exemplo aqui também na internet, eu resolvi mostrar para vocês só para estar bem claro, tá? Assim, se em algum momento eu usar um exemplo usando a função lambda assim, é a mesma coisa, né, de eu estar fazendo essa implementação e colocando isso aqui dentro desse método run, tá? O funcionamento é o mesmo, só fica um pouco mais conciso aqui, não preciso criar uma nova implementação, uma nova classe, ficar mudando de aba e coisa nesse sentido, beleza? Bom, e talvez você pense, se eu criei um novo modelo de thread, né, um objeto que representa uma thread, teoricamente eu vou poder iniciar ela várias vezes, certo? Vou poder executar aquilo ali várias vezes. Bom, na verdade, se eu vier aqui no T2 e der outro start e mandar executar, a gente tem uma exceção. Por quê? Porque eu não posso mandar iniciar a mesma thread mais de uma vez. A thread ela tem uma série de controles internos da situação em que ela está, né, o estado em que ela está. E ela sabe se ela está executando, se ela está esperando uma vaga, né, para executar, se ela foi interrompida, se ela está parada. Então, esses vários estados da thread é um controle interno, tá, que o Java faz para cada thread que você cria aí para a thread principal, e você não consegue assim iniciar duas vezes, né, a mesma thread. Então, essa parte de controle interno dos estados da thread, eu não quero entrar muito, porque é algo assim, se você quiser se aprofundar nisso, existem muitos materiais, tá, específicos para isso, mas a gente não precisa entender de fato cada estado que a thread pode estar para tirar proveito da programação paralela. É interessante, claro, né? Assim, é uma forma de se aprofundar, né? De entender um pouquinho mais como que a thread funciona, mas eu não quero entrar muito nisso. Apenas saiba que você não pode tentar iniciar duas vezes a mesma thread. Se você quiser, por exemplo, executar duas vezes a mesma coisa, como o caso do meu runnable, você vai ter que criar uma nova thread, pode até ser com o mesmo runnable, mas você vai ter que criar uma nova thread. Então vamos fazer algumas coisas parecidas com isso, né? Então start múltiplas vezes aqui já falamos, você não consegue fazer isso, então deixar um comentário aqui, não faça, vai lançar exceção, beleza? Bom, então como é que eu faço se eu quero criar várias threads, né? Eu quero aqui, de fato, ter várias coisas executando ao mesmo tempo. A gente aqui já tem 3 threads executando, tá? Então vamos recapitular aqui rapidinho para a gente não se perder, para a gente conseguir visualizar essas threads na nossa cabeça. Eu tenho a thread main, que é a thread principal, que quando eu clico aqui no botãozinho verde, o Java já vai criar essa thread e iniciar a execução do meu programa dentro dela.
tudo que está nesse método aqui, está sendo executado na thread main. É uma linha de execução main, está executando tudo isso daqui. Dentro da main, eu criei a T1, que foi a nossa thread 0, tá? E chamei o start. E aí, quando eu chamei o start, isso criou uma nova linha de execução, que é a T0. Quando eu criei a T2 e chamei o start da T2, eu criei uma nova linha de execução, que é a T1. Né? Se a gente mudar aqui, por exemplo, esse inscreva-se no canal, para pegar o nome da thread, que nem a gente fez aqui, e mandar executar isso daqui, vocês vão ver que está aqui, a thread 0 e a thread 1. A thread 0 é a T1, porque o Java começa do 0 e eu comecei a contagem do 1, e a thread 1 é a nossa T2. Então, percebam que aqui a gente já tem 3 threads sendo executadas. Tá? Eu tenho a thread main, eu tenho a thread 0, que a gente chamou de T1, e eu tenho a thread 1, que a gente chamou de T2, e elas estão todas executando aqui em paralelo, né? Pode ser em paralelo, pode ser que não, mas assim, na prática a gente tem 3 linhas de execução. Se você tem um computador que só tem 2 núcleos, o computador, por exemplo, não vai conseguir executar essas 3 threads ao mesmo tempo. Ele só vai conseguir executar no máximo 2, uma delas em cada núcleo. Tem algumas formas hoje nos processadores mais modernos de executar 2 threads por núcleo e tal, mas não vamos entrar nisso não. Então, assim, aqui a gente já tem 3 threads em execução, quase um trava-língua, e o seu computador, para ele conseguir executar todas elas em paralelo, ele tem que ter, vamos partir desse princípio, de que é uma thread por núcleo, ele tem que ter mais, pelo menos 3 threads, para poder executar. Bom, e como é que eu faria para criar várias threads então? Vamos lá. Bom, então aqui assim, eu estou apresentando a forma mais básica, tá, da gente trabalhar com threads. Como seria assim uma forma básica, assim, bem superficial da gente sair criando várias threads? Eu posso, por exemplo, criar uma nova thread aqui e que ela vai usar o mesmo runnable que essa thread aqui, ó, tá vendo? Então assim, eu não posso, como a gente viu antes, deixa eu apagar essa linha aqui, eu não posso, como a gente viu antes, chamar o start 2 vezes na mesma thread, tá? Eu não posso chamar o start 2 vezes. Mas eu posso executar o mesmo runnable mais de uma vez, né? Então eu posso criar threads diferentes, mas que vão utilizar o mesmo runnable. Então se eu mandar executar isso daqui, ó, tá aqui, ó. Meu programa já tem 4 threads, né? E todas elas não, essas duas aqui, a T1 e a T3, estão rodando o mesmo runnable, né? Na verdade, assim, cada um a sua instância de runnable, mas a mesma implementação. As duas estão usando essa mesma implementação aqui do runnable, tá? Se eu quiser, inclusive, eu posso armazenar esse runnable aqui, ó. Vou colocar na variável aqui, meu runnable. E agora, ó, vocês estão vendo que ele está sendo usado aqui na T1 e na T3, né? Se eu mandar executar isso aqui, ó, funcionou normal, tá? Tem talvez alguns probleminhas da gente fazer isso, eu vou entrar em detalhes, né, quando a gente falar da concorrência das threads e tal, mas percebam que eu posso passar até a mesma instância desse runnable para threads diferentes, no caso a T1 e a T3, e ele vai executar, tá? Ele executou aqui, ó, o que está dentro do método run, que é mostrar o nome da thread, nas 2 vezes, na T0 e na thread 0 e na thread 2. Acho que nos próximos exemplos eu vou usar T0, T1, T2, né? Acho que vai ficar melhor para a gente acompanhar ali os números das threads pelo nome. E assim, aqui vocês já perceberam que a gente pode sair criando várias threads, né? Assim, quantas eu quiser. O que eu quero que fique claro para vocês é que quando a gente está criando essas threads, eu estou criando novas linhas de execução paralelas dentro do meu programa, tá? Eu estou criando linhas de execução que, se eu tiver processador disponível para executar tudo ao mesmo tempo, eu vou executar tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu poderia pegar o T1.start, trazer aqui para baixo, e o T2.start e trazer aqui para baixo. Então, ó, aqui em cima eu só criei as threads, e aqui embaixo eu estou iniciando todas elas ao mesmo tempo. Se eu executo esse programa, aqui ó, a saída é a mesma, tá? Eu posso executar isso daqui várias vezes. E olha só que interessante, que era isso que eu queria conseguir mostrar para vocês, e de vez em quando vai acontecer. Olha só,
A thread 2, que é a T3, ela na verdade conseguiu imprimir no console antes da thread 1, que é a T2, né? Então, essa thread aqui foi a última a ser impressa, né? O método run dela, não sei o método run inteiro, mas pelo menos essa linha aqui só foi executado depois do T3. Então, quando eu falo para a gente pensar nessa questão dessas várias threads na nossa cabeça, em várias linhas de execução separadas, cada uma como um bloquinho que o processador está executando de forma separada, é por isso. Se vocês lembram do vídeo lá da introdução, onde eu fiz a apresentação, vocês vão lembrar que eu falei lá que isso daqui pode acontecer. Eu posso estar executando a minha segunda thread aqui, mas aí o processador resolveu dar prioridade para essa terceira thread que eu criei, executou ela primeiro antes de voltar para a segunda. Então esse tipo de coisa pode acontecer. Quando eu tenho essas execuções em paralelo, pode acontecer de uma executar na frente da outra. Isso é possível, e a gente, daqui para frente, tudo que a gente for fazer envolvendo múltiplas threads, a gente tem que pensar dessa forma. E cada uma dessas daqui está sendo executada individualmente, isoladamente, e pode acontecer isso daqui, de eu acabar imprimindo, né, executando o runnable de uma thread que eu mandei iniciar depois, né, dessa thread aqui que eu mandei iniciar antes. Então essas ordens elas podem se inverter. Inclusive, assim, é mais difícil da gente simular, mas pode ser que a thread 0 ela vá aqui para o final, né, em algum momento. Pode ser que esse T1 aqui, que é a nossa thread 0, ele seja executado por último, né? É mais difícil da gente simular isso daqui, mas pode acontecer, né? Assim, não é impossível disso acontecer. Por quê? Porque não tem garantia. O processador ele executa assim, da forma como ele quiser. Não vou conseguir simular aqui, porque assim... bom, ficou em segundo lugar. Olha só que doideira. O T3 ficou em primeiro, o T1 ficou em segundo e o T2 ficou em último. Então, né, olha como que bagunçou isso daqui. Então tenham isso em mente, tá? Essa é a parte mais importante desse vídeo. Quando a gente cria várias threads e manda elas executarem, elas têm uma tarefa na mão para fazer, elas têm um algoritmo, um trecho de código para executar, mas o processador vai escolher qual delas que vai estar executando, né? Assim, em geral, elas vão compartilhar do processamento de forma meio equilibrada. O processador ele vai tentar equilibrar. A não ser que uma tenha uma prioridade maior do que a outra e tal, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui não, tá? De forma geral, pense que todas elas têm a mesma prioridade e o processador vai estar tentando equilibrar. Mas vez ou outra pode ser que ele deixe uma delas passar na frente, porque aquilo ali foi a opção que ele tomou naquele momento, né? Parecia o melhor a ser feito naquele momento para o processador. Bom, então assim, se isso ficou muito claro, muito bom, tá? Era isso que eu queria demonstrar aqui quando a gente tem várias threads executando, que esse tipo de coisa pode acontecer. Daqui para frente, os exemplos que eu vou mostrar, eles começam a ficar um pouquinho mais complexos, então, assim, tenha isso em mente, essas threads executando na sua cabeça, né? Pense ali que uma caixinha é a thread principal, onde tudo começa a executar, e você tem linhas de execuções separadas, né? Cada uma delas executando de forma separada, e o processador está cada hora dando a prioridade para uma delas, beleza? O processador ou o sistema operacional, né? Dependendo de quem está gerenciando a execução de cada uma delas. Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, deixa um joinha. Se você tem alguma dúvida, sugestão, algum comentário, coloque um comentário. Se você quer ficar sabendo dos próximos vídeos dessa série aqui ou outros vídeos que eu vou fazer, se inscreve no canal, ativa as notificações. As minhas outras redes estão aí na tela também. E aqui em cima tem o QR Code do PicPay e do Apoia-se, se você quiser apoiar o canal. Esse conteúdo ele é totalmente gratuito, eu não quero cobrar por esse conteúdo, eu acho que assim, eu posso ensinar isso daqui para muito mais gente, mantendo esse conteúdo aberto no YouTube, eu acho que ele tem um alcance muito maior. Se você gosta do meu trabalho e tem condições, você pode entrar aí pelo PicPay ou pelo Apoia-se para apoiar o canal. Eu também vou deixar os links aí na descrição, beleza? Pessoal, o código todo que eu mostrei aqui tá lá no GitHub, se você quiser. Eu sugiro que você entre lá, brinque com esse código, cria thread, né? Assim, mata thread, faz o seu Java lançar umas exceções para você aprender de verdade, tá? Assim, você tem que pegar e botar a mão na massa. Então, tá lá no GitHub. Beleza? Valeu, pessoal. Falou e até o próximo vídeo.